Olá, pessoal. Boa noite para todos que estão entrando nesta super aula de economia e investimentos com o professor Paulo Gala. Agradeço a todos desde já pela presença, também pela confiança. Lembrando que enquanto a aula vai sendo transmitida, vocês podem comentar dúvidas após os ensinamentos do professor Paulo. Eu vou separar algumas dúvidas que eu considero que são mais interessantes para que o Paulo responda a vocês no final da live. Então, fiquem aqui com a gente até os últimos minutos. Não é necessário enviar superchat para ter dúvidas respondidas. Quem entrar e comentar e a dúvida for interessante, a gente vai resolver depois, a gente vai responder depois, o Paulo vai. E fiquem até o final, eu acho que vai ser algo de muito valor para todos vocês, certo? Agora eu vou deixar vocês com o professor Paulo. Boa noite, Samuel, boa noite, gente. Prazer estar aqui para conversar com todos vocês sobre esse tema que é da maior relevância, da maior importância, ainda mais nos dias de hoje, em que aprender a poupar e investir é muito, muito importante para ter um futuro melhor, para garantir o seu futuro, né? Na medida em que a situação da economia fica cada vez mais difícil, os sistemas de previdência também não funcionam direito, o governo praticamente cada vez tem menos dinheiro para poder sustentar as pessoas na velhice. Então é importante, desde cedo, desde logo, começar a entender como funcionam os investimentos, como poupar de maneira disciplinada, como estudar, como aprender o mundo das finanças e dos investimentos, que é relativamente simples, não é nenhum bicho-papão, né? Para quem se dedica a estudar e reserva um pedacinho do dia para entender um pouco, para ler, para fazer investimentos, vai percebendo que é perfeitamente possível, né, que você conduza a sua vida financeira, conduza a sua poupança, faça seus investimentos para ter uma vida futura mais tranquila e mais garantida. Antes de mais nada, eu queria começar essa aula, que na verdade é uma conversa, né? Até peço que vocês já encaminhem dúvidas e questões ao longo da nossa conversa, quanto mais vocês interagirem, melhor. Antes de mais nada, eu queria começar essa conversa com um alerta, né? Há uma disseminação de propagandas, de cursos, de promessas de ganho fácil, de dinheiro fácil, especialmente de day trade, né? Muita gente fala, não, você pode ganhar uma fortuna só operando da sua casa durante o dia, ou você pode facilmente ir do 1.000 ao milhão, né? O 1.000 ao milhão virou um slogan, assim, né? Eu já vi vários, inclusive amigos meus, né? Eu trabalho no mercado há 20 anos, né? Amigos meus que saíram do mercado e foram fazer empresas de conteúdo ou vender livros, que tem esse lema do 1.000 ao milhão, como se fosse fácil você sair de R$1.000 e ganhar 1 milhão rapidamente, né? Uma espécie de fórmula mágica, né? Em que você compra aquilo, só que em geral você compra um curso, compra um treinamento, começa a fazer em casa e acaba perdendo tudo que você tem, né? Tem um risco enorme. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar aqui é essa do cuidado, do alerta. Tem um professor da GV, amigo meu, que é o Bruno Giovanetti, ele fez um trabalho incrível sobre day trade, que eu queria contar um pouquinho aqui para vocês. Ele teve acesso na Bolsa, ele pegou os dados na Bolsa de todos os day traders de 2012 até 2017. Uma pesquisa que ele fez com o auxílio da Bolsa de Valores de São Paulo. Obviamente que ele não teve o nome das pessoas e os CPFs, que são dados sigilosos, mas ele teve identificadores genéricos, ele teve acesso ao comportamento de 100 mil pessoas durante 5 anos de investimentos em day trade. Day trade é aquele investimento em que você compra no dia e vende no mesmo dia. É uma operação muito rápida, por isso que a gente chama de day trade. É uma operação que você faz dentro do mesmo dia. Como tudo isso é feito via Bolsa de Valores, a Bolsa tem todos esses dados históricos de todas as pessoas e de todas as operações que elas fizeram e do resultado líquido dessas operações, se elas ganharam dinheiro ou perderam dinheiro. Então, esse professor amigo meu lá da GV fez esse estudo para o universo de todas as pessoas que fizeram day trade no Brasil, de 2012 até 2017, são 100 mil pessoas, e ele viu nos dados, né, o que os dados mostram é que, na média, essas pessoas perderam entre 10 e 15 mil reais por ano, na média, né? Então, o resultado médio de todos os day traders foi negativo. Ninguém ganhou dinheiro, na média, com day trade. E os que ganharam muito pouco, ganharam o equivalente a 5 mil reais, 10 mil reais, no máximo em um ano. Porque, obviamente, tem gente que ganha muito dinheiro, mas também perde. Então ele ganha, perde, e no final do ano, somado, ninguém ganhou mais do que 10 mil reais no ano. A grande maioria perdeu pelo menos 5 mil, 10 mil, outros perderam muito mais,
20 mil, 30 mil, 50 mil, e na média, essas pessoas perderam em 5 anos entre 5 mil reais e 10 mil reais no ano. Então é um estudo bastante completo, e é o mais, vamos dizer assim, sério que eu já vi até hoje, que traz uma conclusão bastante forte para a gente de que o day trade não funciona, que é muito, muito difícil ganhar dinheiro comprando e vendendo no mesmo dia. E pior, ele mostra no dado que quanto mais day trade a pessoa faz, mais ela perde. Por incrível que pareça, é um tipo de atividade que você não consegue aprender. Na verdade, assim, em geral, as coisas que você faz ao longo do tempo, você melhora, né? Por exemplo, se você é professor, você dá aula durante muitos anos, você vira cada vez um professor melhor. Você é um youtuber e faz essa atividade durante muitos anos, cada vez você melhora. No day trade, não, eles mostram nos dados que quem faz 300 dias de day trade por ano acaba perdendo mais dinheiro do que quem... Ou seja, se o cara faz quase todo dia day trade na vida dele, ele acaba perdendo mais dinheiro do que pessoas que fazem day trade 1 dia, 2 dias ou 3 dias só. Então é uma atividade que no final do dia só vai gastar seu tempo, vai deixar você muito tenso, muito estressado, porque você acaba perdendo. Quando você perde dinheiro, você sofre muito, isso é uma característica do cérebro humano, né? Então, muito cuidado, eu não recomendo que ninguém tente ganhar a vida como day trader, que faça day trade ou que entre nesses cursos, nesses livros, nessas furadas de ganhe a vida fácil como day trade, tá? Depois eu vou até deixar aqui para o Samuel deixar para vocês esse estudo, que é bem legal, um estudo simples de ler, vocês vão ver lá, tem essas 100 mil pessoas, o resultado líquido delas, do que elas fizeram de day trade, que deu basicamente tudo errado, né? Estamos falando de 100 mil pessoas, que não é pouca gente não, é muita gente que se arrisca no day trade, que tenta fazer day trade, ganhar a vida disso, e agora tem modelos famosos, né? Tem gente da moda, gente com a pandemia, muita gente virou day trader. Então, primeira ideia que eu queria passar aqui para vocês nessa aula é que o day trade não funciona. Muito cuidado com isso. Segunda ideia mais genérica que eu queria passar é que para você ganhar dinheiro investindo, fazendo aplicações financeiras, você vai demorar para acumular, para juntar uma poupança e um patrimônio. Não existe fórmula mágica, né? Não existe um truque que você possa fazer, não existe uma tacada, né? Esse tipo de coisa não combina com investimento de sucesso no mercado financeiro. Então, sempre que vocês olharem assim, fórmula rápida, fórmula mágica, jeito simples, faça você mesmo, você que não tem experiência nenhuma, muito cuidado com isso. Fora os golpes, né, que tem crescido de maneira exponencial, né? Muitos golpes. Agora com esse universo de redes sociais, de pessoas supostamente ensinando investimentos e finanças, precisa tomar muito cuidado, tá? Eu estou nessa estrada já como professor de economia e de finanças há 20 anos, trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos e já vi muita gente perder muito dinheiro achando que poderia usar um truque, usar uma fórmula e usar um corta-caminho, né, para chegar lá e enriquecer rapidamente. Então, eu acho que uma ideia pilar do que eu sempre digo quando eu dou aulas de investimento, de finanças, de economia não acredite em fórmulas mágicas, não acredite em truques, não acredite em grandes tacadas. O que você precisa acreditar é disciplina e trabalho, né? Disciplina e trabalho para cuidar do seu dinheiro, para cuidar do seu investimento, né? E aí eu gosto muito de citar o exemplo do Warren Buffett, que é um dos grandes investidores do mundo, talvez um dos de maior sucesso, né? Ele tem um fundo que é esqueci agora, o Berkshire Capital, que tem mais de 50 bilhões de dólares, ele na física deve ter, sei lá 10 bilhões de dólares, um cara multibilionário americano que vive uma vida simples, até hoje ele vive na mesma casa que ele sempre teve, sempre foi um investidor super regrado, nunca acreditou em fórmulas mirabolantes e milagres de enriquecimento, e ele tem um lema que é talvez dos mais importantes de todos, que é o lema da bola de neve, né? E esse eu acho que é o princípio mais importante para quando você pensar em investimentos. Tudo que você poupa, ao longo do tempo, vai crescendo feito uma bola de neve. A bola de neve tem essa característica, ela começa pequenininha, vai crescendo, crescendo, de repente ela vira uma avalanche e fica gigantesca. Esse é um dos melhores exemplos que existe para ilustrar o juro composto, né? O juro composto é aquele que, quando você faz o investimento, a taxa de juros vai incidindo sobre ele, ele cresce, só que ao longo de décadas ele vira gigantesco. Então o juro composto é o maior aliado que você pode ter para fazer investimentos e acumular
um patrimônio ao longo da sua vida, de uma vida de estudo, de trabalho e de disciplina. Então, a lição número 1 do Warren Buffett, que eu adoro, é: use o juro composto para trabalhar a seu favor. Use o efeito bola de neve para trabalhar a seu favor. Se você puder poupar todo mês, que seja R$100, que seja R$500, que seja R$1.000, que seja R$5.000, que seja R$10.000, que seja R$100.000, tudo que você puder poupar e investir com inteligência, com diligência e com disciplina, vai se transformar numa bola de neve. E daqui 10, 20, 30 anos, você vai ter um volume de recursos considerável por conta desse efeito bola de neve. Se você tentar dar uma tacada, usar um truque, pegar todo o seu dinheiro e colocar numa ação, pegar todo o seu dinheiro e colocar numa operação única, ali você corre um grande risco de perder tudo, né? Perder tudo. Então, fuja dessa ideia de fórmulas mágicas, ideias simplistas e aposte no efeito bola de neve, que é aquele efeito em que você vai acumulando e o dinheiro vai rendendo. Só para as pessoas terem uma ideia mais concreta do que eu estou falando, se você conseguir fazer uma aplicação de 8,5% ao ano nominal, os seus recursos vão dobrar a cada 10 anos. Tá? Então, se você conseguir atingir um retorno de 8,5% todo ano, que não é nenhum absurdo, os seus recursos vão dobrar em termos nominais a cada 10 anos. Tá? Então, passou 10 anos, se você tinha 10 mil, você vai ter 20 mil, o 20 vai virar 40, o 40 vai virar 80, o 80 vai virar 160. Se você conseguiu poupar num ano 30 mil, vai virar 60, vai virar 120, vai virar 240, vai virar 500, né? E por aí vai. Então, uma capitalização com uma taxa de juros que não é muito alta, né, 8,5% que eu estou falando aqui, claro, se você conseguir 10%, 12%, melhor ainda, mas uma capitalização de apenas 8,5% vai dobrando o seu patrimônio em termos nominais nessa velocidade. Né? Se você conseguir uma taxa de retorno real, vamos dizer, de 4% ou de 5%, que é o 8,5% tirando a inflação, mesmo assim, fazendo uma conta meio rápida, você vê que cada 12, 13 anos o seu patrimônio também dobra. Então é nesse efeito bola de neve que você precisa acreditar e precisa investir para ver os seus recursos subindo e crescendo ao longo do ano. E não acreditar em truques e em fórmulas mágicas. Né? Bom, então a primeira decisão que você tem que tomar é: vou começar a poupar. Né? Poupar é uma decisão que exige muita disciplina, né? Muita disciplina. Você precisa praticar isso todo dia, toda semana, todo mês, até o resto da sua vida. Né? Não quero dizer com isso que você não vai gastar nada, você não vai viver uma vida boa. É evidente que você tem que fazer as coisas que você gosta e tal. Não adianta você virar aquele poupador obcecado que não faz nada na vida e entra em depressão. Né? Ah, eu ia fazer um passeio com a minha família no fim de semana, não vou para poupar. Não, você precisa conseguir equilibrar também as coisas que te dão prazer na sua vida, de cuidar da sua família, de estar com seus filhos, de fazer uma viagem. O equilíbrio emocional, isso eu trato muito também nas minhas aulas, é fundamental, porque você precisa estar com a cabeça boa para poder produzir. Então, não se trata de você fazer um voto de não gastar nenhum dinheiro e poupar tudo que você ganha, não é isso. Você precisa ter uma atitude equilibrada. O que você precisa evitar a todo custo é tomar dívidas. Porque quando você começa a tomar dívidas, aí o efeito bola de neve, que era o seu grande aliado, começa a trabalhar contra você. Porque quando você acumula uma dívida, o juro vai empilhando, juro sobre juro. Então, uma dívida para comprar um carro, uma dívida para comprar uma casa, uma dívida de um recurso que você fez porque você queria, sei lá, fazer uma viagem ou comprar presente, seja lá o que for. Se você tomou a dívida, aí você vira vítima do efeito bola de neve. Então, evite ao máximo tomar dívida de cheque especial e cartão de crédito, então nem se fala, né? Porque você vai virar vítima. Eu conheço muita gente que passa uma vida sendo vítima desse efeito bola de neve, né? Ou seja, em vez de você lucrar e se beneficiar com o efeito bola de neve, fazendo seus recursos crescerem ao longo do tempo, você passa a correr atrás do rabo para tentar pagar os juros para os bancos, para o cartão, que construíram essa bola de neve na sua cabeça. Então, fuja a todo custo das dívidas, só tome dívida em último caso, se realmente você estiver precisando, for uma emergência e assim por diante, tá? Espera só um segundinho. Fazendo um barulho aqui para desligar esse negócio. Bom, então, efeito bola de neve é a seu favor e não contra você. Né? Bom, dado que você tomou a decisão de começar a poupar, começar a se regrar, ter disciplina para investir seu dinheiro, próximo passo que você precisa fazer
é começar a investir em conhecimento, em educação financeira. Não é um negócio que você vai aprender de uma hora para outra, mas é algo que você pode ir cultivando ao longo da vida e que você vai melhorando ao longo do tempo. Então você precisa começar a ler livros, você precisa começar agora com redes sociais, a gente tem bons canais de YouTube que você pode seguir. Então tem maneiras que você pode se informar hoje, inclusive de maneira de graça, muito boas, né? Você precisa colocar essa disciplina na sua vida, que seja 10 minutos, 15 minutos, todo dia você vai ler um pouquinho de economia e vai ler um pouquinho de finanças, todo dia. E aí você vai começar a ser uma pessoa antenada em relação ao mundo de economia e mundo de finanças. Você não vai virar um economista, você não vai virar um financista, nada disso, mas você vai começar a entender, né, aos poucos o que tudo aquilo ali significa e como é que tudo aquilo ali vai afetar os seus investimentos. Então você não pode simplesmente acreditar cegamente numa pessoa que chega lá e fala, ó, faz isso, faz aquilo, põe aqui, compra isso, vende aquilo. Não. Você precisa ter um espírito crítico e estudar e investir no seu conhecimento ao longo do tempo. Tá? E, de novo, isso não é uma tacada, não é um negócio que você vai fazer uma vez. É uma coisa que você vai fazer a vida inteira. Você precisa desenvolver essa disciplina. Né? O investir e poupar é como escovar o dente e tomar banho. Todo dia você vai fazer isso. Você vai cortar o cabelo, você vai tomar banho, você vai poupar e você vai investir. Né? Todo dia. Então, isso é uma coisa que tem que entrar na sua cabeça e não pode sair nunca mais. Bom, a partir do momento que você tomou essa decisão, você vai ter que começar a olhar os lugares que você vai colocar o seu dinheiro. Você fala, tá bom, Paulo, legal. Então, agora eu vou começar a poupar, vou começar a investir, mas eu não sei nada disso. Eu não sei se eu compro ações, se eu compro título público no Tesouro Direto, se eu coloco num fundo imobiliário, não sei nem por onde começar. Então, quando o seu estudo vai começar pela primeira lição, que é entender onde você pode colocar o seu dinheiro. Onde você pode colocar o seu dinheiro, no final do dia, vai se resumir a duas coisas. Ou você vai emprestar o seu dinheiro para alguém, ou você vai comprar alguma coisa. Né? Emprestar o seu dinheiro para alguém significa fazer um investimento, por exemplo, num CDB de um banco. Quando você coloca o dinheiro num CDB de um banco, você emprestou dinheiro para o banco. Por incrível que pareça, os bancos tomam dinheiro emprestado das pessoas. Sim, eles emprestam, mas também tomam emprestado. Esse é um tipo de investimento, é o CDB de um banco. Um outro investimento que você pode fazer é colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto. Eu adoro o Tesouro Direto, eu sou fã do Tesouro Direto. Eu tenho grande parte dos meus recursos investidos no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma janela especial que o governo fez para pequenos investidores poderem comprar títulos da dívida pública. O que é comprar título da dívida pública? É emprestar dinheiro para o governo. Então, de novo, você pode comprar alguma coisa ou emprestar dinheiro para alguém. Você pode emprestar para um banco, você compra o CDB de um banco, por exemplo. Você pode colocar no Tesouro Direto, que você está emprestando dinheiro para o governo. Ou você pode comprar uma debênture de uma empresa, que a gente diz, que é uma dívida privada. Então, você, ao comprar essa debênture, esse título privado, você está emprestando dinheiro para a empresa. Obviamente que o que você tem que evitar a todo custo é evitar emprestar dinheiro para quem não vai te pagar. Né? A gente tem aquela velha brincadeira do cunhado. Né? Puta, o cunhado veio pedir dinheiro, você fala, meu Deus do céu, já deu tudo errado. Né? Em geral, o cunhado, você precisa ser obrigado a emprestar dinheiro para ele, ele nunca te paga. Né? Então, cuidado. Né? Quando você for emprestar o seu dinheiro para alguém, você precisa estudar e entender quem é esse alguém que está tomando o seu dinheiro emprestado. Se é um banco pequeno, médio, grande, se é um banco que está bem, está sólido, não vai ter problema. Se é uma empresa pequena, média ou grande, está bem, a situação financeira dela está boa, está passando por dificuldades, ou para o governo, que no limite nunca vai quebrar, porque ele pode imprimir dinheiro, então ele sempre vai te pagar o seu dinheiro de volta, por isso que ele é considerado o ativo de menor risco de uma economia. Ou também, no jargão econômico ou de financista, é o ativo livre de risco. Então, na categoria emprestar o dinheiro para alguém, você tem, em geral, 3 opções. Ou para os bancos, ou para governo, ou para empresas. Na outra categoria, que é comprar alguma coisa, você vai poder comprar ativos, então, eventualmente um imóvel, ou você pode comprar ouro, ou você pode comprar ações. A grande maioria das pessoas que vai comprar alguma coisa, compra ações. Uma ação é um pedaço de uma empresa, então você pode comprar um pedaço dessa empresa e o investimento em ações, aquele bem feito é o que compra ações de boas empresas, mas boas empresas entendidas como as empresas que vão crescer no futuro, que vão pagar mais lucros no futuro e que vão distribuir esses lucros. Né? Eu acho que uma carteira de investimentos bem feita sempre tem que ter um pouco de ações. Não muito. Né? A regra que eu uso de bolso é
qualquer coisa como 15, 20% da carteira total colocada em ações, porque as ações elas tendem, no longo prazo, a performar melhor do que esses títulos de dívida, seja título de dívida pública, seja título de dívida privada, né? As empresas, se bem escolhidas, tendem, quando você escolhe a empresa direitinho, ela tende a crescer, a se expandir e dar mais lucro no futuro. Isso vai fazer com que o seu dinheiro se multiplique, né? Então tem vários casos no Brasil, nos últimos anos a gente viu multiplicação de empresas, o valor das empresas por 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, né? Então você colocou lá R$1.000, seu dinheiro virou R$30.000. Você colocou 10 mil, virou 300 mil, né? E por aí vai. Só que, de novo, nunca encare as ações como uma tacada que você vai dar e que você vai colocar todo o seu dinheiro numa ação, achando que aquilo vai se multiplicar por 5, 10, e aí, de repente, a empresa passa por um problema. O ano de 2020 ele foi emblemático nisso. Imagina que a gente está no meio de uma pandemia que apagou empresas do mapa, literalmente. Então, imagina se você estava com uma carteira gigantesca concentrada em empresas aéreas. As empresas aéreas estão passando por uma dificuldade tremenda até hoje, né? O preço das ações dessas companhias derreteu. Daí a importância de ter uma carteira mais diversificada, né? Tanto em tipos de ativos, que a gente chama de classes de ativo que você investe, que é renda fixa quando você empresta dinheiro para alguém e renda variável quando você compra pedaços de empresas, quanto lá dentro das empresas que você compra, muito cuidado com essas empresas. Então você precisa, ao longo do tempo, estudar o que essas empresas fazem, começar a aprender mais sobre essas empresas. E claro, aí eu já estou falando do nível um pouco mais avançado de conhecimento para você poder investir, né? Para quem está começando, a minha sugestão é comece um pouco com fundos de investimento. O que fazem os fundos de investimento? Você coloca o dinheiro você entrega seu dinheiro para um gestor, pode ser um gestor de fundo de ações, de fundo de renda fixa de crédito privado, de fundo de renda fixa de títulos públicos, né? Então você entrega esse dinheiro para o gestor e o gestor vai alocar esses recursos que você entregou para ele nos ativos que ele mesmo vai selecionar. Então é como se você estivesse fazendo uma terceirização da administração da sua carteira. Como você ainda não entende, você entrega para alguém. Agora, não é para você entregar para alguém e fechar o olho, falar, não, eu coloco o meu dinheiro lá no fundo A, no fundo B e no fundo C e rezo. Não faça isso. Você coloca o seu dinheiro num fundo de ações, um pouco, num fundo, já vou falar a proporção que eu gosto de usar na minha carteira, tá? Um pouco num fundo imobiliário, um pouco num fundo de títulos públicos e um pouco num fundo de títulos privados. O que esses fundos vão fazer? A mesmíssima coisa que eu expliquei aqui. Os fundos de títulos públicos vão comprar títulos públicos. Os fundos de títulos privados vão comprar títulos privados. E os fundos de ações vão comprar ações. A única diferença é que os gestores vão fazer essa escolha desses ativos para você. Como você não conhece ainda, como você está começando a entender o que são esses ativos, o que é um ativo bom, ruim, quem vai retornar bem ou não, você delega isso para alguém. Mas a minha sugestão é que você encare isso como um primeiro passo no seu aprendizado de investimentos, né? Nesse primeiro passo, você vai procurar entender o que o gestor faz, e aí você começa a ler as cartas de gestão, todas as gestoras, que são empresas que têm CNPJ, reguladinha. Não vai dar dinheiro para alguém fazer isso para você, pelo amor de Deus, hein? Não é assim, tome o dinheiro, investe aí, que o cara pega o seu dinheiro e vai embora do país. Não é isso. É colocar num fundo que está constituído legalmente, que tem uma empresa regulada pela CVM, que é o xerife do mercado, né, o Conselho, Comissão de Valores Imobiliários, e tem um monte de travas e regras que impedem aquele gestor de fazer uma loucura com o seu dinheiro, mas ainda assim você precisa monitorar. Então, se você colocar seu dinheiro, e essa é a minha sugestão, né, colocar em fundos para começar a investir, acompanhar de perto o desempenho desses fundos, o que esses fundos estão fazendo. E hoje em dia é relativamente fácil fazer. Você pode olhar as cartas de gestão, você pode... tem muito, por exemplo, fundos imobiliários, que é uma classe de ativos que eu gosto muito. Tem muitos canais que fazem, inclusive canais de YouTube, em que tem pessoas que são os analistas de research que dizem o que cada fundo está fazendo, né? Então você pode achar, inclusive, esse conteúdo online. Tem várias casas de research que eu gosto, que eu acompanho. Tem a Suno Research, a própria Empíricos, que são meus amigos, foram meus alunos, né? Os dois fundadores da Empíricos foram meus alunos lá na GV em 2009, 2010. A Nord Research, que é uma casa nova também,
um grande amigo meu tá lá, e por aí vai, assim, não estou querendo fazer propaganda deles aqui, as que me vêm na cara. Tem a Eleven também, que é uma casa muito boa de research. Que são essas casas de research? Elas acompanham o que os fundos estão fazendo e o que está acontecendo com os ativos, né? Quais ações estão indo bem, quais ações estão indo mal, como é que o mercado de títulos públicos está se comportando, como é que o mercado de títulos privados está se comportando. Então, além de começar a investir, colocar uma pequena parcela do seu recurso em fundos de investimento, também recomendo que você comece a seguir essas casas de research, que a gente chama de casas de recomendação e análise de investimento. Eventualmente você pode assinar, mas hoje em dia a gente tem muito material de graça, você pode seguir essas casas no Twitter, muitas têm canal no YouTube, tem blogs com newsletters de graça também que você pode assinar. E com tudo isso você vai começar a construir, vamos dizer assim, uma espécie de uma mini escola de investimentos. Você tem que fazer uma mini escola de investimentos na sua cabeça para você começar a aprender o que está acontecendo ali com seus recursos, né? Como é que ele está performando, se ele está se multiplicando, se ele não está se multiplicando, né? O Tesouro Direto também tem, quando você entra no site do Tesouro Direto, o Tesouro fez um negócio super legal. O que é o Tesouro Direto? Na verdade, a gente tem um mercado de títulos públicos gigantesco, que é onde o governo rola a sua dívida, o governo vai se endividando, ele precisa tomar recursos do mercado das pessoas, pegar a poupança das pessoas para pagar as contas dele, né? Esse ano, para vocês terem uma ideia, o déficit do governo brasileiro vai quase a R$1 trilhão. É o maior déficit da história do governo brasileiro. Por incrível que pareça, o governo que está aí, ele não quer gastar, mas ele foi o governo que mais gastou na história do Brasil. Claro, isso foi por conta da pandemia, né? A arrecadação tributária, os impostos que o governo arrecada implodiram, porque a economia quebrou, muitas empresas quebraram, não pagam impostos, e as despesas do governo seguiram as mesmas, até aumentaram. Se a gente olhar o auxílio emergencial, por exemplo, que tem transferido 50 bilhões de reais por mês para as pessoas, criou um buraco nas contas públicas enorme, porque o governo perdeu a arrecadação e aumentou os gastos para poder fazer o auxílio de emergência. Então isso criou um buraco gigantesco nas contas públicas. O governo passou a gastar muito mais do que ele arrecada. E como é que ele fecha esse buraco? Ele vai no mercado e toma dívida. Ele pega a poupança das pessoas, obviamente estou falando das pessoas que ganharam dinheiro e que conseguiram poupar. O governo toma essa poupança e emitindo dívida pública. O Tesouro Direto nada mais é do que uma janelinha que o governo abriu para pequenos investidores poderem comprar também esses títulos públicos. Então, no Tesouro Direto, você pode começar a investir com R$100. Com R$100 você já compra um título público e o governo faz o mesmo preço para você no Tesouro Direto que ele faz para um investidor gigantesco, um investidor que compra 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de reais naquele título público, paga um preço lá que é uma taxa de juros, né? Vamos dizer que você vai comprar um título público de 10 anos, que aliás é um título que eu gosto muito e que eu tenho grande parte da minha carteira nesse título, que é uma NTNF 2031. Vocês podem entrar lá no Tesouro, já vou dar uma dica aqui de investimento. NTNF 2031 é um título público que paga hoje qualquer coisa como 7,5%, 8% ao ano. Então, quando eu no dia a dia, eu trabalho como gestor de uma gestora de recursos, né? Eu administro mais de 3 bilhões de reais todo dia, né? Por isso que eu tenho já barba branca, cabelo branco, né? Não é uma atividade tranquila, por assim dizer. Quando eu faço uma compra lá de 50 milhões de reais de títulos públicos, o mesmo preço, a mesma taxa de juros que eu vou ganhar, o governo coloca também no Tesouro Direto. Então é uma ferramenta muito legal, muito confiável, os recursos ficam depositados e guardados na Bolsa, na BMF, fica lá no seu CPF, você tem tanto de títulos públicos, e aí você consegue ganhar a mesma taxa de juros que um grande investidor consegue ganhar no mercado. Então, o Tesouro Direto foi uma inovação que o Brasil tem, acho que poucos países no mundo têm algo parecido com o Tesouro Direto, se é que o Brasil não é um dos casos, talvez o único. O Tesouro Direto foi criado há já quase 20 anos, acho que foi 2001, 2002. Eu invisto no Tesouro Direto desde que ele foi criado, 2002, 2003. Vocês nem imaginam o que era lá atrás, porque antigamente no Tesouro Direto não tinha o chamado leilão diário. Hoje no Tesouro Direto você compra e vende qualquer título público a qualquer momento do dia. De segunda a sexta ele está sempre aberto. Antigamente não, antigamente você só podia vender seus títulos na quarta-feira. Era muito interessante. Tinha uma janela
você ficava naquela ansiedade, falava, puta, eu quero vender, me arrependi, mudei de ideia, você só podia vender para o Tesouro na quarta. Agora não, agora o Tesouro está super moderno, então você pode comprar e vender todo dia. Ele está lá aberto para você e ele replica os preços e as taxas de juros do grande mercado de investimentos de dívida pública, que é um mercado que hoje tem um estoque, para vocês terem uma ideia, de mais ou menos 4 trilhões e meio de reais. Esse é o estoque da dívida pública brasileira. 4 trilhões e meio de reais é quanto o governo deve para as pessoas. Ele foi tomando esse recurso, essa poupança das pessoas ao longo do tempo, e hoje ele deve 4 trilhões e meio. Desse estoque, no Tesouro Direto, o valor que tem é de 60 bilhões de reais, que é um valor ridículo. Quer dizer, ridículo. 60 bilhões de reais é muita grana, mas 60 bilhões de reais perto dos 4 trilhões e meio de reais é praticamente nada. O governo ele dá essa espécie de colher de chá para os pequenos investidores poderem comprar títulos públicos via qualquer corretora, inclusive já falando um pouquinho dos detalhes disso, em qualquer corretora você pode comprar um título público do Tesouro Direto. Basta você abrir uma conta lá numa corretora, qualquer banco, qualquer corretora tem isso. Aí você vai lá, até 100 reais você compra. Então, você passa a ter acesso a um mercado que só os grandes investidores institucionais podiam ter acesso antes, que é esse grande mercado de dívida pública. Então, daí a beleza do Tesouro Direto. O limite que você tem no Tesouro Direto é compra de até R$1 milhão por mês. Você não pode comprar mais do que R$1 milhão por mês, porque daí você é considerado, obviamente, já não um pequeno investidor. Né? Outra vantagem que o Tesouro Direto tem também é uma taxa de custódia muito baixinha. A taxa de custódia é quanto você paga ou para o fundo ou para a bolsa guardar os seus ativos. Né? Qualquer investimento que você vai fazer tem uma taxa de custódia. Custódia é essa ideia de guardar mesmo. Quem guarda o título? Né? Quando você vai lá, compra um título, ou seja privado, seja público, ou seja uma ação, esse título está guardado em algum lugar. Ele não está guardado na sua casa. Né? Você não vai lá abrir o armário e está lá a sua ação, está lá seu título. Né? O seu título ou sua ação está guardado numa corretora ou num banco. Isso é o que a gente chama de custódia. E para a corretora ou para o banco fazerem isso, eles te cobram uma taxa de custódia, que é justamente o preço de guardar aquilo, né? Literalmente guardar aquilo. Então o Tesouro Direto ele fica custodiado na BMF Bovespa, né, que é a B3, está bem guardadinho lá, tudo bonitinho, e é a taxa mais barata de custódia que existe hoje no Brasil. Aliás, um outro parênteses aqui, uma dica que eu dou para você evitar fraudes e golpes, sempre veja onde os seus ativos estão custodiados. Isso é muito importante. Se você investiu dinheiro num fundo de investimento, as cotas do fundo estão custodiadas num lugar e os ativos do fundo também estão. Isso você tem nos regulamentos dos fundos, está tudo isso escrito. Então procure lá e pergunte para o seu gerente, para o seu assessor, para o seu agente autônomo, seja lá quem for, falar onde está a custódia dos meus ativos, quem está cuidando disso, tá? Isso é uma informação que parece boba, mas é fundamental. Porque como você comprou um carro, aí você entrega o carro para alguém. Né? Onde você está guardando o meu carro? Ah, não, está nessa garagem aqui, está nesse tal lugar. Tudo bem. Você não pode dar o carro para alguém e o cara desaparece com o seu carro. Né? Então, você precisa saber onde está custodiado, onde os seus ativos estão guardados. E eu falava do Tesouro Direto, que tem um sisteminha muito legal de custódia, de guarda, e você pode vender, comprar e vender à vontade, com rapidez e tendo preços justos. Né? O Tesouro Direto te oferece a mesma taxa de juros que o próprio governo está encontrando quando ele vai ao mercado. Né? Então, todas essas classes de ativos aqui que eu estou mais ou menos tentando explicar, óbvio que a gente tem uma aula rápida, né? Mas todas essas classes de ativos são lugares onde você pode depositar, colocar o seu dinheiro. Então, você pode colocar o seu dinheiro emprestando para alguém, e aí você coloca no Tesouro Direto, que você emprestou para o governo, ou você coloca num banco. Mas colocar no banco é comprar um CDB do banco. Né? Não é? Se você deixar o depósito à vista, também. Um depósito à vista nada mais é do que um dinheiro que o banco deve para você. Né? Ou comprar o título de uma empresa privada, que é o que a gente chama de uma debênture. Então você colocou o dinheiro nesses ativos e aí você vai esperar o juro daquilo incidir sobre o seu capital e você vai ganhando o juro. Né? Tem muitos papéis que pagam juro semestral, tem fundo que paga juro mensal, por exemplo, os fundos imobiliários eles carregam títulos, né, que a gente chama de CRIs, principalmente CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que te pagam o juro todo mês na sua conta. Inclusive, a grande vantagem do fundo imobiliário é a isenção do imposto de renda. Né?
Mas, enfim, quando você empresta o dinheiro para alguém, vai incidir esses juros, que é essa bola de neve, que vai fazer o seu patrimônio, o seu capital aumentar. Quando você compra alguma coisa, uma ação, a ideia é que essa ação vai aumentar de valor, porque a empresa vai crescer, vai ficar mais lucrativa, se você, obviamente, colocar na ação e na empresa certa. Se você colocar na ação e na empresa errada, a empresa pode quebrar. E é difícil saber, né? É difícil saber, por exemplo, as companhias aéreas. Quem diria, no começo desse ano, que haveria uma pandemia mundial que iria praticamente acabar com o setor de turismo, né? Então, as empresas aéreas foram devastadas. Então, quando você coloca dinheiro em ações, você está muito sujeito a o que a gente chama de incerteza, porque o valor futuro da empresa depende do que vai acontecer no futuro. Só que, aliás, como diria um amigo meu, fazer previsões é muito difícil, especialmente sobre o futuro. O futuro da empresa pode ser muito bom, ela se amplia, o mercado, por exemplo, agora a Pfizer, que descobriu a vacina, o preço da Pfizer, da ação, explodiu. Todo mundo que tinha ação da Pfizer ganhou muito dinheiro. Outra companhia cujo preço, o valor explodiu, a Zoom. O Zoom era uma companhia que não valia praticamente nada, hoje o Zoom vale mais do que muita companhia aérea, né? Então imagina quem tinha na carteira, e claro, que obviamente que ninguém ia conseguir prever, mas imagina que você tivesse uma estratégia diversificada e tivesse ações de companhias que pesquisam vacinas e médicas, e de uma companhia como o Zoom, que aposta nessas conferências e nas lives e tudo mais. Você ganhou muito dinheiro. Então, existe uma incerteza positiva e negativa. A incerteza, o futuro é incerto para te ajudar ou para te atrapalhar, porque pode acontecer o contrário também. Você pode ter um choque enorme, né? Acontecer alguma coisa completamente imprevisível. Eu vejo isso todo dia na minha profissão de gestor, e eu explico isso muito nas minhas aulas, né? Você pode sofrer choques para bem e choques para mal. Então, já meio que caminhando aqui para uma conclusão, porque eu não quero falar demais para a gente ter espaço para conversar um pouco. Quando a gente monta uma carteira de investimentos, a primeira decisão que a gente tem que fazer é: vou emprestar, quanto da carteira eu vou emprestar e para quem, se é para o governo, é para empresas privadas, e quanto da minha carteira eu vou comprar coisas. Por exemplo, comprar ouro, comprar dólar ou comprar ações. Depois que eu decidi esse tanto, e aí eu vou dar as minhas porcentagens. Eu gosto de emprestar 80% da minha carteira. 80% da minha carteira, em geral, eu coloco em renda fixa. E disso eu gosto de emprestar para o governo pelo menos uns 70%, porque são os chamados ativos livres de risco. Os outros 10% você pode comprar um pouquinho num fundo privado para emprestar para a empresa, ou comprar debêntures, que a gente chama de papel privado, ou você pode comprar um CDB de banco, né, ali dentro daquela margem. E os outros 20% pode, se você é muito agressivo, ir até 25%, 30% de uma carteira. 30% já na minha cabeça é uma carteira muito agressiva de investimentos, uma carteira que tem 30% de renda variável e 70% de renda fixa, tá? Ou você pode colocar 20%, 15%, 10% ou até zerar, dependendo do momento que você fizer isso. Então, você primeiro decide quanto você vai emprestar para alguém, quanto que você vai comprar um pedaço de alguma coisa. Depois que você decidiu esse pedaço de alguma coisa que você vai comprar, aí você tem que escolher que alguma coisa é essa, né? Que carteira de ações é essa que você vai investir, né? Eu gosto muito de fazer o que a gente chama de investimento fundamentalista, que é comprar pequenas empresas ainda de baixa capitalização, que não são muito conhecidas pelo mercado, mas que têm crescimento explosivo. São essas empresas que dobram de preço, triplicam, quadruplicam, quintuplicam. Então, essa parte da carteira de renda variável, agora eu estou falando da minha carteira, como é que eu enxergo? Eu gosto de colocar nessas empresas que a gente chama de small caps, tá? Que são empresas de baixa capitalização, mas que têm um potencial explosivo de crescimento ao longo do tempo. Então, isso faz com que esse pedaço da sua carteira, que tem só 20%, possa se multiplicar muito, né? Para compensar a outra parte de renda fixa que rende bem menos. A sua porção de renda fixa, hoje no Brasil, para você fazer um investimento de baixo risco ou sem risco, na porção renda fixa, você vai ganhar uns 8% ao ano, nominal. Não mais do que isso, para correr baixo risco, talvez 10%. Tá? E a outra parte de renda variável, que é mais agressiva, essa pode te retornar 20%, 30%, 40%, 50% no ano. E aí, quando você compõe isso, é possível criar uma carteira que renda 10%, 12% ao ano, todo ano. E aí lembra do efeito bola de neve, em que isso vai se multiplicando, duplica a cada 10 anos, e aí pode realmente criar um efeito exponencial muito grande, né? Então, esse é mais ou menos o resuminho que eu queria passar para vocês da estrutura de carteira e de onde colocar o dinheiro. Um outro ponto que eu não posso deixar de mencionar aqui, que é muito importante, é a questão da sua parte emocional, tá? E quando você começa a investir, você precisa ficar muito ligado nisso, porque
como diz um amigo meu, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, questões ligadas a dinheiro, tanto ganhar dinheiro quanto perder dinheiro, mexe muito com as pessoas, muito, muito. Te desestabiliza, te deixa eufórico, te deixa em pânico. Você precisa tomar muito cuidado para não virar uma vítima dos seus sentimentos primitivos, né? Isso a gente estuda em Finanças Comportamentais, que é um curso que eu também costumo dar e adoro estudar esse tema. Quando a gente está mexendo com investimentos, existe uma parte nossa chamada de sistema límbico que é ativado. O sistema límbico é a nossa parte mais primitiva. O sistema límbico do ser humano é igual ao sistema límbico de todos os animais, né? Do macaco, do jacaré, da cobra. Né? O sistema límbico é uma espécie de um sistema de defesa de um animal primitivo. Só que o sistema límbico ele só sabe fazer duas coisas. Ele sabe atacar e fugir. Né? Que o atacar é a agressividade, é a compra. E a fuga é o medo, a venda, o pânico. Quando você está ganhando muito dinheiro ou perdendo muito dinheiro, o seu sistema límbico tende a ser ativado. E aí você começa a tomar decisões não racionais. Você começa a tomar decisões que a gente chama de decisões límbicas. E aí que você precisa tomar muito cuidado, porque aí eu já cansei de ver na minha vida de financista no mercado pessoas perdendo horrores, tomando decisões completamente erradas, porque ela está tomada por aquele pânico ou tomada por uma euforia que vem do sistema límbico. Né? Aliás, tem um livro maravilhoso, deixando aqui como dica de leitura, do Daniel Kahneman, que foi Nobel de Economia, um psicólogo, nem é economista, ele é psicólogo, que foi traduzido para o português, é o Pense Rápido e Pense Devagar, em que ele mostra que a gente tem dois sistemas dentro de nós, e ele obviamente está pensando principalmente em relação a investimentos financeiros. Né? Tem um sistema rápido, que é o sistema límbico, que ele é meio toma decisão no reflexo, e veja, o sistema límbico não é nenhum mal, é que um animal ele precisa do sistema límbico. Né? Um animal quando está acuado, quem salva ele é o sistema límbico, porque o sistema límbico ele ativa adrenalina, injeta um monte de hormônios no corpo, ele é um sistema realmente de defesa e ataque muito rápido. E a gente tem o sistema 2, que é o sistema analítico, que é o sistema de pensamento. Né? Isso está muito legal no livro do Daniel Kahneman, porque ele mostra como a parte que a gente chama do córtex pré-frontal, que é o presidente do cérebro, como ele trabalha pensando as coisas, analisando, processando, por isso que a gente chama ele de sistema analítico. Né? E o seu pensar, ele acontece nesse córtex pré-frontal, que é a área de processamento, ou o presidente do cérebro. O problema é que nos momentos de pânico, o córtex pré-frontal é desligado e o sistema límbico assume o controle. Então, quando você está perdendo muito dinheiro, a tendência é que você comece a tomar um monte de decisão errada. E eu canso de ver isso toda semana, investidores fazendo isso. Então, e de novo, pessoal, veja, eu estou falando aqui para vocês em 40 minutos de coisas que você vai demorar para aprender. Né? Por isso que eu faço um convite aqui para que vocês estudem, se debrucem sobre esse tema da economia, das finanças e do investimento. Né? Mas uma das coisas que você começa a aprender a fazer é se disciplinar. Né? Se disciplinar. Então, é o que a gente brinca no mercado de você sentar em cima da mão. Quando você vai fazer investimento, você precisa ter um pouco essa habilidade de sentar em cima da mão. Sentar em cima da mão é não querer ficar comprando e vendendo toda hora. Se você quiser ficar comprando e vendendo toda hora, você vai provavelmente perder dinheiro. Que, aliás, é o exemplo do day trade que eu estava dando aqui. Por isso que o day trade não dá dinheiro. Você fica que nem louco ali comprando e vendendo, e aí você vai perdendo dinheiro, você vai ficando mal, começa a fritar psicologicamente, aí você toma ainda a decisão mais errada e tal, e aí você vai fazendo cada vez mais besteira. Então, essa é uma outra ideia que eu queria deixar dessa aula aqui, que é de aprendizado psicológico, aprendizado emocional também. Você precisa cultivar esse aprendizado de não sucumbir a medos, a pânicos em relação às decisões financeiras. Isso é uma coisa que virá com o tempo. Conforme você aprender mais, conforme você adquirir mais confiança e conforto nas suas decisões, você vai conseguir ficar mais tranquilo, tá? Mas, por fim, última mensagem. Tudo isso que eu estou falando é uma jornada. É uma jornada financeira que você vai ter que fazer. É uma jornada de aprendizado, de investimentos e de finanças que você vai ter que fazer. Ah, não quero fazer, não entendo, tenho preguiça, tenho medo. Não, você é obrigado a fazer. Você terá que fazer isso ao longo da sua vida. Porque se você não fizer, primeiro que você vai correr um risco enorme, porque vai chegar lá na frente, no final da sua vida, você não poupou nada, você não tem nenhum recurso, você vai ficar indefeso, ou você vai entregar na mão de alguém que pode te dar um golpe, que pode administrar muito mal, que pode fazer um monte de besteira com um recurso seu,
que você, sangue seu, que você deu de trabalho para ganhar, para poupar, e a pessoa vai perder esse seu sangue. Então, você precisa, você mesmo, assumir as rédeas da sua própria vida financeira e precisa entrar nessa jornada. E é uma jornada tem um começo, meio e fim. Na verdade, ela não tem fim porque ela nunca acaba, né? Essa jornada financeira, mas é algo que você precisa entrar e se disciplinar para fazer para todo sempre, né? Eu costumo brincar que você vai poupar e investir até o último dia da sua vida, né? O investimento em poupança é um processo, tá? Não é um evento. Você fala assim, hoje eu acordei e vou poupar e investir. Não, isso é um processo. Você vai fazer todos os dias da sua vida. Você vai tomar banho, você vai escovar o dente, vai cortar o cabelo e vai poupar e vai investir, né? Então é mais ou menos isso, Samuel. Acho que eu já falei muito aqui, já falei 45 minutos, mas são as lições que eu considero fundamentais, né? Fundamentais para uma jornada de investimentos bem sucedida, né? Vamos parar por aqui, talvez tenha umas questões aí, a gente segue numa conversa daí. Perfeito. Agora o professor Paulo, vai responder as dúvidas de vocês. Eu separei ao todo 8. No entanto, a maior parte delas acabam se repetindo. Eu gostei bastante dos comentários que foram feitos ao longo da live. Eu gostei bastante de perceber que vocês estão interagindo, querendo aprender, que há um público que quer de fato investir. E vale lembrar, pessoal, essa é uma opção que investir é uma opção, mas que eu acredito que vocês devem tomar, porque sempre há duas pessoas. A primeira que trabalhou a vida toda e não foi racional com o dinheiro que conquistou trabalhando. Essa pessoa, infelizmente, tem o seu duro trabalho, o seu suado trabalho desperdiçado, jogado no lixo, porque todo o dinheiro que retorna vai embora. E a segunda pessoa que ela entende que precisa de uma orientação, de uma instrução, procura e começa a investir. Essa segunda pessoa são todos vocês que estão até aqui, e por isso que eu, professor Paulo, principalmente, tenho o prazer de tirar as principais dúvidas. Então eu vou ler aqui e o Paulo vai responder de forma muito objetiva para a gente não tornar isso algo chato, tá? Vai ser bem rápido, bem objetivo e acho que é o momento principal da live agora, então fiquem aqui. A primeira pergunta foi do Lorival, e ele disse que tem uma aplicação da Previdência Privada, e ele quer saber se quando a bolsa cai, essa aplicação na renda privada também cai, se ela cai o rendimento. Bom, essa pergunta é ótima. Isso acontece, Paulo? Os fundos de previdência privada nada mais são do que um fundo de investimento. Como fundo de investimento, ele vai fazer a mesma coisa que todos os fundos de investimento fazem, que é o quê? Emprestar dinheiro para alguém ou comprar ações. Então, a primeira sugestão que eu dou é descubra o que tem no seu fundo de previdência privada. Porque tem fundo de previdência privada que só compra renda fixa. E aí, se é esse caso, quando a bolsa cai, ele não vai cair. Tem fundo de previdência privada que só compra a bolsa. E aí, quando a bolsa cai, ele cai. Mas o que mais me preocupou nessa sua pergunta é você precisa descobrir o que tem no seu fundo de previdência privada. Porque é isso que no final do dia vai te deixar mais tranquilo ou não, tá? Perfeito. É sempre lembrando a saúde mental, que é importante, né? O Paulo sempre destaca isso, acho que é algo excelente. O Joaquim Luz Neto perguntou, professor Paulo, previdência é ação? Ele ainda não ele não conseguiu dissociar previdência e ação. Mas se possível, Paulo, dar uma breve explicação é aquele que olha para o futuro e se prepara, né? A definição de previdência é preparação em relação ao futuro, é uma precaução. E a gente comumente associa a palavra previdência à aposentadoria, né? Então, quando a gente fala de fundo de previdência ou da sua previdência, a gente está pensando na sua aposentadoria. O que vai acontecer com você quando você tiver 70 anos, 80 anos? Você juntou uma poupança, você juntou algum patrimônio? Como é que você vai viver quando você parar de trabalhar? Então, previdência tem a ver com essa ideia. Tem a ver com a previdência que você tem em relação ao seu futuro, né, no sentido da palavra mesmo, e no sentido mais corriqueiro, tem a ver com o dinheiro que você poupou para se aposentar. Agora, pode estar colocado em ações ou não, você pode só colocar em renda fixa, né? O fundo de previdência, por exemplo, na pergunta, que agora esqueci o nome da pessoa que fez, quando você coloca num fundo de previdência, do Joaquim, desculpa, Joaquim. Quando você coloca num fundo de previdência, este fundo pode comprar ações ou não.
ele é um fundo de previdência no sentido de que o seu dinheiro vai ficar lá até você se aposentar, e isso tem uma legislação no Brasil que regula isso, e que te dá isenções tributárias, mas você tem que deixar o dinheiro lá até você se aposentar. Agora, o que ele vai comprar ou não é uma decisão do gestor do seu fundo de previdência, que ele pode escolher comprar ações ou não. Mas você tem que ficar de olho nisso, porque é o dinheiro da sua aposentadoria. Perfeito. A Clarita Borges, ela perguntou, Tesouro Selic é bom para quem tem Tesouro pouco Selic, ele paga a recurso? taxa Selic. A taxa Selic hoje está ridiculamente baixa. Ela paga 2% ao ano, que é a taxa de juros básica da economia, que é o que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decide. É uma longa história, tem um regime de metas de inflação que baliza essa decisão da taxa de juros e tal. Isto posto, o Tesouro Selic é a mesma coisa que você deixar dinheiro em caixa, só que em vez de você deixar num depósito à vista ou colocar num banco, você vai colocar no Tesouro Direto e ele vai te render um pouquinho, ele vai te render 2%, que é praticamente nada. Até se a gente pensar que a inflação hoje está em 3,5%, é quase um juro real negativo. Então, o Tesouro Selic você tem que encarar como um dinheiro em caixa que você tem, tá? Não é um investimento que você está fazendo. Exatamente É bom isso. para reserva de Exatamente emergência, isso. por exemplo, né? O portal New Design comentou, quero saber qual é o mínimo para começar a Bom, eu investir, posso o até usar mínimo o valor exemplo do Tesouro possível. Direto, R$ 100. Com R$ 100 você compra um título. Né? Ações também, com R$ 100 você começa a investir. Né? E importante, com R$ 100 você compra um título, uma Exatamente. E ação já e já começa a começa a render, render. não só a render que você vai ter retorno naquilo, mas vai começar a render na sua cabeça que você está pensando naquilo, vai começar a se preocupar, vai começar a olhar isso, vai começar a se disciplinar. Né? Vai começar a entender na prática também, a se Exatamente. habituar. O Emerson Soares, ele perguntou, primeiro ele deu boa noite e perguntou, é possível investir para quem ganha próximo ao salário mínimo? Isso entra em uma disciplina, né? Claro, de novo, a questão de você começar a investir é você conseguir poupar. É evidente que quando você ganha pouco é muito difícil poupar. Né? Então, você pega um salário mínimo, você tem que ter realmente ser um cara muito disciplinado para conseguir poupar a partir daquilo. Mas, de novo, é o que eu falei, a partir de R$ 100 você já começa, já pode investir, você já pode comprar um título do Tesouro Direto. E mesmo se for assim, putz, R$ 100 vai me render muito pouco, mas ele vai despertar em você já a preocupação com o investimento, a importância de você pensar nisso. E como o Samuel falou, nada melhor do que você fazer o negócio na prática. A partir do dia que você fez seu primeiro investimento, aquilo vai desencadear novas coisas em você. A Marineide, ela perguntou, criptomoeda é uma boa opção? Aqui a gente entra no mundo Bitcoin, né? A criptomoeda, a meu ver, é uma das coisas mais arriscadas que existem. Não existe, na minha cabeça, investimento mais arriscado do que criptomoedas, tá? Eu não gosto, eu não invisto em criptomoedas, eu acho que não é uma coisa que me atrai, o risco, o retorno, mas isto posto, é importante dizer que tem muita gente que ganhou dinheiro, porque as criptomoedas se valorizaram muito e são um tipo de ativo que muitas pessoas seguem investindo. Tá? O meu medo é que, como não é uma ação, uma empresa, um governo, não tem um lastro, o meu medo é que você pode perder aquele valor todo de uma hora para outra. Tá? Então eu não recomendo. Olha, eu aproveito o gancho, Paulo. O comentário da Maria é muito interessante. Eu sou doméstica, mas sempre guardo um pouquinho. E é legal porque esse pouco que ela guarda, se ela aplicar em criptomoedas e graças ao risco ela perder tudo, cara, vai ser uma frustração muito grande com o próprio trabalho, sabe? É por isso que o Paulo sempre deixa claro que investimento X tem um risco muito alto, investimento Y tem um risco tem um risco baixo se comparado com o outro. Isso é importante. Deixa eu ver se eu separei alguma outra dúvida aqui. Sim, da Cibele, ela perguntou o seguinte: e se eu ver quais as opções do Banco do Brasil, tipo CDB? Ela quer saber se só tem essas opções dentro do Banco do Brasil, onde ela consegue comprar CDB, se CDB é uma boa opção. CDB é emprestar dinheiro para o banco. Tá? Quando você compra um CDB, é um certificado de depósito bancário, você está emprestando dinheiro para o banco. Tá? É evidente que o Banco do Brasil, a probabilidade do Banco do Brasil quebrar é muito pequenininha, porque o governo é sócio dele, então ele nunca vai deixar o Banco do Brasil quebrar. Tá? Agora, essa pergunta é interessante porque ela também me traz aqui a questão dos bancos. Cuidado, porque muitas vezes, não só banco, tá? Mas às vezes uma plataforma que você investe, uma corretora, ela vai tentar te empurrar os produtos que dão o maior lucro para a corretora ou para o banco. Você precisa ficar atento também para descobrir qual é o melhor produto para você
e não o melhor produto para o banco ou para a corretora. Porque muitas vezes o que dá mais lucro para o banco e para a corretora não é o melhor investimento que você pode fazer. Então você precisa ser crítico em relação ao seu banco, à sua corretora, ao seu gerente, e aí volta para a casinha do que eu e o Samuel estamos falando aqui. Aí você precisa estudar, precisa se debruçar sobre o tema e não confiar no seu gerente de banco, né, Samuel? Perfeito. Paulo, as dúvidas se encerraram. Algumas delas não têm qualquer relação com a aula, então por isso que não foram apresentadas, acho que duas. Eu gostaria de lembrar ao pessoal que esse evento, ele vai voltar a acontecer. O Paulo gosta de ensinar sobre economia, então ele volta ao canal, só que demora, pessoal, porque é complicado conseguir um espaço na agenda de alguém como o Paulo, que trabalha em inúmeros lugares e tem um risco muito alto em cima dele, é um cara que está sempre disposto a inúmeras instituições, então a gente não consegue todo domingo marcar aqui uma aula, ok? É realmente difícil conseguir dessa vez de graça, graças a vocês. Então, eu lembro que para quem quiser assistir a aula, ainda está disponível, dá para voltar, dá para assistir todos os momentos. E o Paulo, ele ainda abriu um extra para vocês, que eu vou deixar inclusive aqui o link nos comentários e está na descrição o link, para quem quiser ter acesso ao material de mais de 20 horas de duração sobre investimentos e finanças. No material, olha pessoal, o link está na descrição, tá? E eu estou colocando na tela agora, estou colocando nos comentários agora. O link funciona da seguinte forma: vocês acessam o material, ele tem mais de 20 horas de duração, emite certificado, e o Paulo passa por cada um desses pontos que foram abordados aqui, ele distribui horas para falar sobre. Então, ele distribui horas para falar sobre criptomoedas, sobre título, sobre CDB, sobre título onde você empresta dinheiro para o governo, né? Enfim, vale a pena, tá? A emissão de certificado após a conclusão do curso. Vocês vão ter acesso a um certificado. O Paulo, vocês vão ter acesso ao certificado de um professor que deu aula no Reino Unido, nos Estados Unidos, é graduado pela USP, é mestre, doutor. Realmente vale a pena acessar e conferir os requisitos para começar a estudar direto com o professor Paulo. Eu lembro, pessoal, que vale a pena. Eu estou fazendo o curso do Paulo, tá? O link eu vou deixar aqui mais uma vez no comentário para vocês. E como eu disse, há duas pessoas. A primeira que não tem ninguém para ensinar sobre investimentos, finanças, a pessoa acha que não existe, que esse mundo é muito complexo, que não é. Não é um mundo muito complexo. Se você começar a estudar o básico, dá para fazer sim em semanas. O básico é possível. E a pessoa que ela acha que esse mundo é muito difícil, é complexo demais, ela acaba jogando tudo que ela conquistou na vida, todo o trabalho dedicado ao longo de 60, 70 anos no lixo. Simplesmente no lixo. Porque chega um banco e fala para ela, não, investe aqui. Só que esse investimento é melhor para o banco. E o banco acaba ficando com o dinheiro da pessoa e a pessoa não tem um retorno merecido de fato. Um retorno merecido de fato. E a segunda pessoa, que é aquela que identifica esse meio, onde é possível tirar um bom dinheiro investindo, procura ajuda com alguém que sabe, com alguém que atua há décadas no mercado, que entende como tudo funciona. O Paulo foi indicado como uma das personalidades econômicas deste ano, um orgulho que a gente tem. Então, assim, pessoal, realmente vale a pena ter acesso ao material. São horas e horas de duração, com emissão de certificado após a conclusão, tá, do curso. E está aí disponível para todos vocês. A gente só trabalha com turmas. O Paulo abriu uma turma agora. E para dar atenção à turma, não é possível ter milhares e milhares de alunos. Então, assim que algumas vagas forem preenchidas, a gente vai encerrar as matrículas. As matrículas estão abertas. Assim que algumas vagas forem preenchidas, a gente vai encerrar. Então, o link está na descrição e o link eu deixei também nos comentários, tá? Estou colocando aqui nos comentários. Vale a pena vocês acessarem. É algo que a gente tem disponível para agora, sim. E não sabe quando vai ter de novo. Certo? Paulo quer dar as suas considerações finais aí. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Samuel. Não, é um super prazer voltar aqui para conversar com você. Eu vim outras vezes, quero vir mais vezes. É o que eu te digo. Eu acho que a gente tem uma missão, né, de levar essa discussão de investimentos e de educação financeira para todo mundo. Eu fiz isso minha vida toda. Então a gente tem projeto, né? E eu quero voltar aqui várias vezes para falar mais e dar essas aulas como eu dei. Mas além disso, assim, muita gente me pede para eu deixar mais material disponível e tal. Eu procuro no meu canal do YouTube, sempre que dá eu coloco alguma coisa lá, mas é o que você falou, é difícil achar tempo, né? A gente precisava de um dia de 35 horas para fazer tudo que a gente quer. Então, em cima desses pedidos, eu montei um curso que tem 20 horas,
de conteúdo online, que é esse que a gente está disponibilizando aqui para vocês. Tem as matrículas abertas agora durante uma semana. E é um material em que eu trato tudo isso que eu falei para vocês em 40 minutos, mas eu falo durante 20 horas disso, e aí lá tem mais tempo para a gente conversar, para tirar dúvidas, etc, etc. E a maneira que eu ainda consigo fazer e achar espaço na agenda para fazer tudo isso. Mas se você não quiser fazer o curso, fique tranquilo que a gente vai voltar aqui no futuro, né, Samuel? Só não sei quando, mas voltaremos aqui para dar mais aulas como essa, né? Sim, e mais perfeito. agradecer. Perfeito. E lembrando também, pessoal, que o material é interessante porque, como o Paulo disse, hoje a gente tem muito problema com o tempo, né? Eu sei que vocês não têm 5 horas por dia para estudar investimentos e finanças, então o material do Paulo serve justamente para encurtar esse caminho. Vocês vão estudar apenas o que é necessário de forma objetiva. O Paulo entrega o conhecimento de forma objetiva. Ao acessar o material, link na descrição, link nos comentários, tá? Ao acessar o material, vocês vão perceber que o Paulo ele fala da seguinte forma: títulos públicos. O que vocês precisam saber é X, Y, Z e como investir é X, Y, Z. É assim, ele é muito direto. É um material para quem não tem tempo para estudar, mas não quer perder o dinheiro que está conquistando com um duro trabalho, com um trabalho suado. E para provar a vocês que é possível sim ter um bom retorno de investimentos, eu aprendi muita coisa com o Paulo, tenho contato pessoal com ele, visitei a biblioteca dele, o cara tem uma biblioteca, e com algumas aplicações, hoje, por exemplo, praticamente não tenho custos de moradia, tá? É um pouquinho só que acaba excedendo, mas eu praticamente não tenho custo de moradia, porque eu apliquei uma grana e o retorno dessa aplicação cobre aluguel, cobre condomínio, uma parte da internet. Assim, é muito bom, pessoal. Recomendo a vocês, de verdade mesmo. Se eu estou recomendando, pode confiar, não tem erro. E mais, o material está com as matrículas abertas por pouco tempo, como eu já expliquei. Quem não tiver um bom resultado dentro de um prazo, pode pedir reembolso. Então a gente confia tanto no material, o Paulo confia tanto, que ele abriu para reembolso. Adquiriu, não conseguiu, percebeu que não é para você, dá para pedir reembolso também. Não, vocês não vão perder um único centavo com isso. Não vão perder um único centavo com isso. Feito? Então é isso, Paulo. Obrigado, pessoal. Boa. Obrigado, Samuel, por esse espaço aí. Sou fã seu e seguidor assíduo do seu canal. Então a gente está... Isso é recíproco, né? Pessoal, boa noite para todos vocês. Bons estudos para quem já for entrar aí no link da descrição ou do comentário. Tá? Bons estudos e bons investimentos. Vamos estudar. Não escutem pessoas que estão aqui que estão por aí para roubar vocês, tá? Não dê atenção para essas pessoas. E, enfim, no mais, eu agradeço a presença, agradeço ao Paulo e abraços. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado.